Olá, tudo bom com vocês? Nós estamos em época de festa junina, que é uma data que normalmente usamos para nos aproximar, para brincar juntos, dançar juntos, comer juntos. Nós trocamos histórias, nós trocamos conhecimento, nós trocamos risadas, trocamos abraços. Infelizmente, nessa festa junina, nós estaremos distantes, né? Mas descobrimos várias formas de nos aproximar de nós mesmos, nos aproximar dos outros. Essas formas não substituem aquela que estamos acostumados, mas elas são o que nós temos agora, e nós precisamos valorizar. Até porque quando tudo isso acabar, nós valorizaremos aquelas formas de encontro que tínhamos antes. Aquelas formas de encontro que tínhamos antes. Quem diria que até mesmo aquela pequena discussão, às vezes uma discussão por coisa boba, hoje em dia faria tanta falta. Tem gente que falava antes, eu não quero sair de casa. Eu não quero sair de casa. Hoje eu quero ficar em casa. E hoje a gente não aguenta mais ficar em casa. Mas ao mesmo tempo, isso se tornou um sinal de carinho, de respeito e de amor. Porque nós conseguimos hoje, por conta disso, preservar aqueles que mais precisam ser preservados. Não é todo mundo que está fazendo isso. E talvez não é todo mundo que tenha se dado conta de como é importante demonstrar nos pequenos atos o que é amar. O que é ser amigo, é amiga. E por isso, nós estamos aqui fazendo essa troca. Uma troca de experiências, uma troca de histórias. Hoje eu vim aqui para trocar. Uma forma de demonstrar carinho, uma forma de demonstrar amizade. E se tem algo que demonstra amizade mais do que muitas coisas que vemos por aí, é o respeito às diferenças. E esse respeito às diferenças muitas vezes não vem de uma maneira que queremos, de uma maneira que esperamos. Mas ela vem pela troca de experiências, e essas experiências nem sempre são respeitosas. Ano passado falamos muito sobre alteridade, lembram? Então, esse ano nós temos que viver essa alteridade, não só falar. Não que não tivéssemos que viver ela antes. Nós precisávamos. Só que hoje nós necessitamos mais do que em outras épocas, por conta do distanciamento e de tudo isso que acarreta esse distanciamento. E por isso, para celebrar essa festa junina à distância, para celebrar o carinho que vocês têm comigo e eu tenho com vocês, eu quero contar uma história chamada Cambas para Sempre. Ela é da autora Maria Celestina Fernandes. A autora é angolana e ela retrata, por meio de histórias infantis e infanto-juvenis, como nossa cultura ela é formada por diversas outras culturas. E algumas dessas culturas e informações não nos chegam e por isso nos causam estranheza quando temos contato com ela. Maria Celestina Fernandes é uma grande escritora que lida com o público infanto-juvenil e que por isso aproxima a linguagem dela para as crianças e adolescentes. Me desculpem que eu vou ler o livro para contar a história e não vou simplesmente contar. Mas as palavras da autora foram tão bem colocadas que seria um erro, nesse momento em que precisamos de palavras que nos confortem, ignorar essa leitura, certo? Cambas para sempre. Um detalhe, Cambas significa amigo ou amizade. No final vocês vão entender. Todas as vezes que a minha cadelinha Laika pulava para me saudar e me enchia as bochechas de lambidelas, eu lembrava-me da minha amiga Ana, e você vai saber o motivo. Bom, começo por dizer que eu sou a Luege, uma afrodescendente nascida no Brasil,
encantador país de cidadãos de todas as raças, de muitas origens. Meu pai é negro, a minha mãe é branca e eu sou fruto do amor misturado das duas raças. Contava meu pai que os seus antepassados eram escravos originários da África. Só tinha mesmo essa referência, e é pena, porque a África é um grande continente do qual fazem parte muitos países. Angola é um desses países. Do seu mar zarparam muitos barcos negreiros dos exploradores portugueses, abarrotados de escravos. Papai esteve lá e adorou de tal maneira as terras de Angola que, por ele, seria aquele o local de partida dos seus ancestrais. Quando fiquei a saber que o nome que ele me deu é o nome de uma rainha de Angola, Rainha Luege, que foi soberana no reino dos Luandas, senti-me orgulhosa, e sempre que faziam comentários eu retrucava. Tenho o nome de uma rainha de Angola, a terra de onde vieram os avós dos meus avós. Sou xará da Rainha Luege. Sou rainha. Falava com convicção de criança, mas caçoavam mais de mim por afirmar que era rainha. Desde muito nova, ouço falar da escravatura a que foram submetidos os negros, forçados a deixar as suas terras, e também do preconceito racial. Porém, em nossa casa, na nossa família, todos são iguais. Ninguém olha para as diferenças de cor de pele e ninguém se acha superior ou inferior a quem quer que seja. O conhecimento da história da nossa origem africana começou com a avó Francisca, vovó Cisca, como eu a tratava. Depois com o papai e, na escola, fui aprendendo mais coisas. Um dia, fiquei remoendo sobre o que tinha ouvido do professor Leonardo na aula. Ao regressar da escola, fui logo falar com a vovó Cisca. Vovó, é verdade que você e o papai vieram da África e são escravos? Quem contou isso pra você? Vovó reagiu surpresa. O professor ensinou hoje na aula. Não. Nós somos negros, descendentes de africanos escravizados. Mas nem eu, nem o teu pai nascemos na África, e muito menos somos escravos. Nascemos aqui no Brasil e somos pessoas livres. A escravatura foi abolida há muitos anos. Mas ele não falou assim, vovó, insiste. E a vovó explicou de forma que eu entendesse. Com certeza, tu que não percebeste bem. Os pais dos meus avós, os meus bisavós, esses sim, nasceram numa terra africana. Eles foram escravizados e transportados para cá como simples objetos, a fim de serem utilizados como mão de obra barata. Trabalhavam noite e dia sem descanso e em troca só recebiam maus tratos. Coitadinhos, mas que serviço faziam que os obrigava a trabalhar tanto assim? Questionei cheia de pena. Olha, trabalhavam sobretudo nas plantações de cana-de-açúcar que na época rendiam muito dinheiro. No dia seguinte, abordei o professor. Ele tirou as dúvidas e retomou a matéria sobre a ocupação dos portugueses e a questão da escravatura, dos índios, os povos que eles encontraram, e das horríveis condições em que viajavam os escravos nos navios negreiros. E fui novamente comentar a aula com a avó Cisca. Ela assentiu e falou com alguma amargura. É verdade. Os meus avós contavam histórias daquelas trágicas travessias. Os negros eram atirados sem dó para o porão. Ali comiam e faziam todas as necessidades. Os que não aguentavam morriam e eram atirados para o fundo do mar. Um horror. Ainda bem que todo aquele sofrimento acabou com a abolição da escravatura, suspirei de alívio. Mas infelizmente, continuamos a ser discriminados e repudiados, comentou a vovó Cisca, levantando os ombros. Eu já vinha reclamando do preconceito e do afastamento de certos colegas na escola. Ora, zombavam por causa dos meus cabelos crespos. Ora, da cor da minha pele. E aí por diante. Enfim, em mim só havia um defeito. E quando chegava em casa, desolada por me sentir rejeitada, vovó Cisca encorajava. Não ligues para o que eles dizem. Tu és linda, rainha Luege do meu coração. Eles fazem isso precisamente para te espezinhar e desmotivar.
Não te deixes abater nunca. Cabeça sempre levantada. Estuda, mostra-lhes que és talentosa, tanto ou mais inteligente que muitos deles. Eu escutava a vovó e ficava fortalecida com as suas sábias palavras, mas havia dias em que me sentia mesmo mal na minha pele escura e chorava. Incrivelmente, até já tinham quase arranhado o braço para desgrudar o chocolate que me coloria. Certo dia, vivi uma cena tão incômoda que mal entrei em casa, corri para compartilhar o acontecimento. Mamã, mamã, sabe o que a Ana hoje fez comigo? Você nem vai acreditar, gritei. Já disse para não ligares, o que foi dessa vez? Olha, ela lambeu a minha bochecha para ver se tinha gosto de chocolate. Credo, e o que tu fizeste? Reagiu a mãe meio indignada. Eu? Olha, como ela é muito branquinha, fiz o mesmo na bochecha dela para ver se tinha gosto de açúcar. A mamãe, que não estava nada a contar com a minha reação, desatou a rir. Rimos tanto que quando a vovó se aproximou e soube da razão do riso, aplaudiu às gargalhadas. Só quando passou o ataque da risada, consegui dar fim ao que tinha para contar. Ouçam o final, é a melhor parte. Pois bem, como eu não fiquei irritada e a Ana não contava com a minha lambidela na sua bochecha, ficou tão sem jeito que me retribuiu com um beijo. Depois abraçou-me e, abraçadas, rindo e cantando, saímos para o intervalo para espanto das colegas e professores. Beleza, é assim que deveria ser sempre. Diferentes, mas todos igualmente seres humanos, filhos da mesma terra. Amor e aceitação entre todos é o que precisamos. Voltou a aplaudir vovó Cisca, com os olhos a brilhar de felicidade por mim. Depois juntou-se o papai, que também opinou. Já pensaram como seria o mundo sem as diferenças de cores, tamanhos, formas e jeitos das pessoas, dos animais, das flores e de todas as outras coisas que existem? Um mundo sem graça, respondi prontamente. Ora, aí está. Então pra frente é o caminho, menina Luege. Papai deu uma palmadinha nas minhas costas e voltou aos seus afazeres. A partir daquele dia, a Ana e eu ficamos muito amigas. Boé Cambas. Fala que papai aprendeu em Angola, me ensinou e eu gosto bué. Gosto muito. Pois bem, lambidelas, beijos e abraços foram o início e o selo da nossa amizade. Cambas para sempre, amigas para sempre. Algumas informações que a autora coloca no final do livro e que acredito ser de extrema importância por conta desse resgate à cultura que nos forma também. Angola, com a capital em Luanda, é um país que fica na costa oeste do continente africano. É banhada pelo Oceano Atlântico e faz divisa com 4 países: República do Congo, República Democrática do Congo, Zâmbia e Namíbia. O Reino dos Lundas existiu na África há muitos anos, de 1665 até 1887. Seu território ocupava o nordeste de Angola, o noroeste de Zâmbia e a República Democrática do Congo. E Luege foi a rainha do Reino dos Lundas. Maria Celestina Fernandes, a autora, nasceu em Lubango, que é uma província de Huila, mas cresceu e vive até hoje na cidade de Luanda. Começou a escrever no início dos anos 80. É autora de vários livros, com destaque para a literatura infanto-juvenil, com obras premiadas e algumas traduzidas para outros idiomas. Sua maior produção e seu maior prazer são os livros para crianças. É quem gosta de contar histórias, transmitir conhecimento e com elas aprender, porque a criança é uma caixinha de sabedoria. E eu concordo com ela. Bom, a próxima contação de história será com a Sabrina, mãe do Daniel do 6º ano, e com o Daniel. Eles farão esse compartilhamento de momentos e histórias que
estamos fazendo para celebrar a nossa festa junina, juntos, mas separados, certo? Um beijo para vocês. Estou aqui morrendo de saudade de vocês. Quero muito vê-los, mas vamos torcer para que tudo isso acabe logo. Conscientiza aquele seu amigo, aquele seu parente, sua amiga. Conscientiza aquele amigo que ainda acha que isso não existe, para que juntos possamos sair dessa. Até mais.